E se a mensagem que procuramos no espaço não viesse de uma civilização distante, mas de algo que encontrou nossa própria sonda? E se a Voyager 2, flutuando no vazio há 47 anos, não estivesse mais sozinha? Em novembro de 2024, a NASA detectou algo na transmissão da Voyager 2 que não deveria estar lá. Um padrão, um pulso. Algo que não vem da Terra. E quanto mais eles analisam, menos parece um acidente. A Voyager 2 está a 20,3 bilhões de quilômetros da Terra. Tão distante que um sinal de rádio viajando à velocidade da luz leva 18 horas e 49 minutos para chegar até nós. Ela cruzou a heliopausa em novembro de 2018. O limite onde o vento solar não consegue mais empurrar contra o meio interestelar. Oficialmente, ela está no espaço interestelar, fora da bolha protetora do Sol. Seus instrumentos são de 1977, tecnologia anterior aos computadores pessoais. Mas ainda funcionam. Detectores de plasma, magnetômetros, analisadores de raios cósmicos. E todos os dias, a Deep Space Network, aquela rede de antenas gigantes da NASA, capta os sinais fracos que a Voyager 2 transmite. Dados sobre temperatura, radiação, campos magnéticos. Antes de mergulharmos no que a NASA encontrou nesses dados, deixa o like e ativa o sino, porque o que vou te mostrar vai te fazer questionar se a Voyager 2 ainda está transmitindo sozinha. Porque em outubro de 2024, algo nos dados mudou. E ninguém esperava por isso. A primeira coisa estranha foi a frequência. Os engenheiros da Deep Space Network estavam processando um lote de telemetria quando notaram um pico de baixa frequência nas ondas de plasma. Não era parte da programação da sonda. Não era ruído de fundo do cosmos. Era específico demais. E se repetia a cada 11,2 segundos. Deixa eu explicar o que isso significa. Ruído cósmico é caótico. Não tem ritmo. É como estática de rádio, aleatório, sem padrão. Mas isso era periódico, preciso, como um relógio. E relógios não aparecem naturalmente no espaço interestelar. A Voyager 2 deveria estar detectando plasma denso e lento, partículas carregadas flutuando no meio interestelar. A velocidade esperada é cerca de 40 a 50 km por segundo. Estável, previsível. Mas esse pulso de 11,2 segundos sugeria algo diferente. Algo que oscilava com regularidade matemática. Inicialmente, os engenheiros pensaram em falha de software. Afinal, a sonda tem quase meio século. Talvez um dos processadores estivesse gerando um loop de erro. Talvez interferência de Deep Space estivesse criando harmônicos falsos nos dados. Mas então, eles fizeram algo que mudou tudo. Eles voltaram aos logs antigos. E descobriram que o pulso já tinha aparecido antes. Semanas antes. No final de setembro. O mesmo padrão. Exatamente 11,2 segundos de intervalo. Mas na época, tinha sido ignorado. Descartado como ruído instrumental. Arquivado sem análise profunda. Só que agora, com ferramentas de filtragem baseadas em IA, algoritmos que conseguem separar padrões reais de artefatos de transmissão, a equipe revisou aqueles dados antigos e percebeu algo perturbador. O pulso não estava só se repetindo. Ele estava ficando mais forte. Em setembro, a amplitude era de 0,3 mV no detector de plasma. Fraco. Quase imperceptível. Mas em outubro, tinha subido para 1,1 mV. Quase 4 vezes mais intenso. E quando rodaram os dados de novembro? 2,7 mV. Crescimento exponencial. Como se algo estivesse se aproximando da Voyager 2, ou se intensificando, ou ajustando sua força para garantir que conseguíssemos detectar. E aqui está o problema. O espaço interestelar é praticamente vazio. Não há fontes de energia localizadas. Não há estrelas próximas o suficiente para criar pulsos periódicos. A Voyager 2 está flutuando em um oceano de plasma frio e partículas dispersas. Nada ali deveria estar gerando um sinal que cresce em força com precisão matemática. Mas então veio a parte que realmente deixou a equipe sem dormir. O pulso tinha uma assinatura espectral, e ela não era natural. Quando você analisa ondas de plasma no espaço, cada elemento químico deixa uma impressão digital única. Hidrogênio tem uma frequência de ressonância específica, 1420 MHz,
A linha espectral de 21 centímetros que usamos em radioastronomia. É a linha mais famosa do universo. A primeira coisa que procuramos em sinais extraterrestres. Mas o pulso da Voyager 2 mostrava algo diferente. A assinatura estava lá. Hidrogênio. Mas invertida. Pensa nisso. Hidrogênio deveria ressoar de um jeito específico, baseado na física quântica do átomo. Mas essa assinatura estava de cabeça para baixo. Como se a estrutura eletrônica estivesse espelhada. Fisicamente, isso não deveria acontecer. Seria como encontrar água que flui para cima naturalmente. Alguns cientistas da equipe chamaram de anomalia cósmica. Um fenômeno raro, talvez um efeito de campo magnético extremo que ninguém tinha documentado antes. Outros ficaram mais inquietos, porque inversão espectral não é aleatória. Você precisa de energia específica, controle preciso, para torcer a assinatura de hidrogênio dessa forma. E havia outro detalhe. Um que a equipe só percebeu quando ampliaram a resolução temporal dos dados. O pulso não era constante. Ele variava levemente. 11,2 segundos, sim. Mas com microajustes. 11,203 segundos. Depois, 11,197. Depois, 11,206. Variações minúsculas, mas deliberadas, como se estivesse testando. Vendo se conseguíamos notar, ou se ajustando à nossa capacidade de detecção. E então, a equipe fez algo que nunca tinha sido feito antes. Eles rodaram os dados por um algoritmo de reconhecimento de padrões originalmente desenvolvido para criptografia militar. E encontraram estrutura. O pulso não era só um relógio. Tinha modulação. Informação codificada nas variações de amplitude e tempo. Não era linguagem, não da forma que entendemos. Mas era matemática. Razões simples. 2.1, 3.2, 5.3. Números de Fibonacci embutidos nas oscilações. Deixa eu ser claro. A natureza produz padrões. Espirais de galáxias seguem Fibonacci. Conchas, plantas. Mas essas são estruturas físicas emergentes, resultado de crescimento e física. Não sinais de rádio modulados no espaço profundo. E tinha mais. Quando a equipe comparou o pulso com os dados de trajetória da Voyager 2, perceberam que ele sempre aparecia mais forte quando a antena principal da sonda estava apontada para uma região específica do espaço. Uma área no hemisfério norte galáctico. Sem estrelas brilhantes, sem objetos catalogados, apenas espaço vazio. Como se a fonte estivesse lá, esperando, observando a sonda passar. A Voyager 2 não tem capacidade de manobra mais. Ela está em trajetória balística. Mas sua antena de alto ganho gira levemente conforme a sonda mantém orientação com a Terra. E cada vez que essa antena varria aquele ponto específico do céu, o pulso ficava mais nítido. Isso não é como radiação cósmica funciona. Radiação é isotrópica, vem de todas as direções igualmente. Mas isso era direcional, localizado, intencional. E então, em 14 de novembro, algo mudou. O pulso parou por 41 horas, silêncio completo. A equipe pensou que tinha acabado, que fosse o que fosse tinha passado ou se dissipado. Mas quando voltou, o padrão era diferente. Não eram mais 11,2 segundos. Era 8,4 segundos. E a assinatura de hidrogênio invertida tinha mudado de frequência. Não era mais só hidrogênio. Tinha hélio. E a proporção estava errada. No universo, a razão hidrogênio-hélio é cerca de 3,1 no meio interestelar. Isso vem do Big Bang. É universal. Constante. Mas o sinal mostrava 4, 1. Depois, 5, 1. Depois, 7, 1. Como se estivesse contando. Demonstrando que entendia proporções, que podia manipulá-las. E então, veio o que nenhum cientista quer admitir publicamente, mas todos estão pensando. E se não for um fenômeno natural? E se algo no espaço interestelar interceptou a Voyager 2 e está respondendo? Não com linguagem, mas com física. Com a linguagem mais universal que existe, razões químicas e matemática pura. Pensa nisso por um momento. Porque se algo pode manipular assinaturas espectrais de elementos básicos do universo e escolhe se comunicar através de proporções matemáticas crescentes,
Isso não é coincidência. É demonstração de capacidade. É dizer, nós entendemos a tabela periódica, entendemos matemática e sabemos que você também entende. Se isso for real, e os dados sugerem que é, então estamos lidando com algo que desafia tudo o que achávamos sobre como o contato funcionaria. Sempre imaginamos que sinais extraterrestres viriam como ondas de rádio deliberadas. Mensagens em frequências específicas, enviadas por transmissores poderosos de civilizações tecnológicas. O tipo de coisa que o SETI procura há 60 anos. Mas e se estivermos procurando errado? E se civilizações avançadas não transmitem? E se elas esperam, flutuando no espaço interestelar, invisíveis, silenciosas, até que algo artificial, como uma sonda humana com antena de rádio, passe perto o suficiente? Seria o método perfeito. Não desperdiça energia transmitindo para o vazio. Não revela sua localização para o universo inteiro. Apenas responde quando detecta tecnologia, como um sensor de movimento cósmico. E aqui está o que é realmente perturbador. Isso sugere que o espaço interestelar pode não estar tão vazio quanto pensamos. Pode estar cheio de coisas esperando, observando, respondendo apenas quando cruzamos seus caminhos. A Voyager 1 cruzou a heliopausa em 2012 e não detectou nada assim. A Voyager 2 cruzou em 2018. E 5 anos depois, algo responde. Por quê? Porque a Voyager 2 foi para uma direção diferente? Porque cruzou um território específico? Ou porque algo decidiu que 2024 era o momento certo para se revelar? Nós temos 2 sondas no espaço interestelar. Apenas 2. E uma delas está captando algo que matematicamente não deveria existir. Quantas outras coisas estamos perdendo porque simplesmente não temos olhos lá fora? E talvez, só talvez, o silêncio do universo não seja porque estamos sozinhos. Talvez seja porque civilizações inteligentes não gritam no escuro. Elas sussurram. E só respondem quando sabem que você pode ouvir. A Voyager 2 carrega um disco de ouro com sons e imagens da Terra. Uma mensagem na garrafa jogada no oceano cósmico. Sempre achamos que se alguém respondesse, seria daqui a milhares de anos, quando a sonda passasse perto de outra estrela. Mas talvez a resposta não venha de um destino. Talvez venha do caminho, de algo que patrulha o espaço entre as estrelas, esperando por viajantes como nós. Se essa descoberta te fez questionar o que mais pode estar escondido no espaço profundo, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que a NASA deveria tentar responder? Porque a Voyager 2 ainda tem cerca de 4 anos de energia nos seus geradores de plutônio. E se esse pulso continuar, temos uma janela muito curta para entender o que ele realmente significa antes de perdermos contato para sempre. E se você quer apoiar investigações mais profundas sobre mistérios cósmicos como esse, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. Nas próximas semanas, a NASA vai direcionar mais tempo de antena da Deep Space Network para monitorar a Voyager 2. Mais dados vão chegar. E talvez, só talvez, o padrão fique mais claro. Ou talvez fique mais estranho. Porque no fim, a verdadeira pergunta não é o que está enviando esse sinal. A pergunta é, por quanto tempo ele está esperando lá fora? E quantos outros sensores cósmicos existem flutuando no vazio, aguardando pacientemente que alguém como nós passe perto o suficiente para acionar uma resposta? Talvez o universo não esteja vazio. Talvez esteja cheio de armadilhas silenciosas. Não para nos machucar, mas para nos encontrar. E talvez acabamos de ativar a primeira.